Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre esses quase 2 anos de Vasco SAF, tendo como acionista majoritário a 777 Partners, e também o futuro do Vasco da Gama depois de um início de 777 muito ruim. Vou bater um papo aqui com vocês num vídeo sem roteiro, sem nada, apenas uma troca de ideias e, claro, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você está achando desses praticamente 2 anos de 777 Vasco da Gama em um momento que, para mim, é muito decisivo. Será que o Vasco tem que ser vendido novamente? Será que a SAF deu certo no Vasco? Deveria ter começado? Então a gente vai bater um papo aqui nesse vídeo, mas pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, é muito importante a sua inscrição. Deixa aquele like para fortalecer o meu trabalho, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo como esse que eu estou gravando agora. Compartilhe o link nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, comente livremente e bora pro vídeo depois da vinhetinha. Eu já disse aqui incansáveis vezes de que a 777 não é a principal culpada por um fracasso que o Vasco vem tendo nos últimos anos. Muito pelo contrário, a 777 veio como, entre aspas, a possível salvadora de mais de 20 anos de insucesso do Vasco da Gama. E são insucessos que são, obviamente, resultados de gestões temerárias, de gestões egoístas que o Vasco da Gama enfrentou nos últimos 20 anos. E desde que os sócios aprovaram a chegada dessa empresa como acionista majoritária da Vasco SAF, a esperança era de que o Vasco voltasse rapidamente aos caminhos das glórias, mas a gente sabe que isso não é rápido. Porém, tem sido visto nos últimos meses, por exemplo, como a contratação de um executivo como Alexandre Matos e logo a demissão após problemas graves, os investimentos mal alocados, a demora para contratar jogadores, tudo isso vem desanimando o torcedor vascaíno. Mas recapitulando um pouco do que foi a constituição da SAF, o torcedor do Vasco não sabia muito bem como era a empresa. 777 é uma empresa que tem pouco know-how no futebol, tem hoje no seu board de equipes o Genoa, o Standard Liège, o Hertha Berlim, o Vasco da Gama e outras equipes como o Red Star da França, equipe também da Austrália, mas não tem tanto conhecimento assim do futebol. E agora as notícias, por exemplo, que constam na imprensa inglesa é de que a 777 está com dificuldades, muito mais em termos financeiros, como o caso do Everton, a empresa está com dificuldades de concluir a compra. O Everton estaria procurando outros parceiros, como a gente tem até uma imagem de um print de uma reportagem do New York Times, uma reportagem séria, de que o Everton estaria procurando outros parceiros para concluir essa compra. Então, as notícias são estranhas, é uma empresa que não parece ter tanta habilidade assim para gerenciar o futebol. E agora falando de campo, bola, a gente vê um ano de 2024 parecendo ser uma extensão do que foi o ano de 2023, de um elenco que é mal formado, culpa muito, é claro, do Alexandre Matos, mas quem colocou ele lá foi a empresa 777. A gente vê até então uma dificuldade de agora escolher um novo diretor executivo, parece que tudo cai nas costas do Ramon Dias, que está tendo uma autonomia, na minha visão, maior do que ele deveria. Eu sou, abrindo um parênteses aqui, muito fã do Ramon Dias, mas ele é o treinador do Vasco, ele não pode ser ao mesmo tempo um manager, não dá para conseguir conciliar essas duas funções em um time que está em fase de formação, como é o caso do Vasco da Gama. Então é uma empresa que, além de contratar mal, de ter alguns processos lentos, de ter dificuldades na clareza de comunicação com o torcedor, vem mostrando algumas dificuldades financeiras com outros clubes do grupo, e aí isso também que suscita algumas dúvidas, algumas reticências, não só por parte do presidente Pedrinho, que vem fazendo críticas pelo menos internas, em relação à condução do trabalho da empresa norte-americana, lembrando que o Vasco ainda é um dos acionistas, né, tem 30% da Vasco SAF, e também, é claro, da torcida. E aí você conversa com os torcedores e, de fato, um tópico que sempre vem à tona nas conversas, seja em conversa de bar, em conversas dentro do estádio de São Januário, isso eu já ouvi de algumas pessoas, até me perguntando, será que o Vasco vai ser vendido de novo? O que você pensa disso? E aí é o grande cerne dessa questão desse vídeo. Bom, eu não acho que nesse momento o Vasco da Gama vai ser vendido novamente. Isso aí teria que ser uma movimentação muito grande do grupo 777, que ainda tem alguns aportes fixados por contrato obrigatórios a serem feitos por parte da empresa ao Vasco da Gama SAF, né, a SAF do Vasco da Gama, mas eu não acho que esse projeto é um projeto de médio e longo prazo, como os acionistas dizem e como o Alexandre Matos dizia. Eu acredito que isso é muito mais uma retórica do que propriamente sendo feito em ações. Por exemplo, o Vasco já gastou mais de 200 milhões na contratação de jogadores, e hoje
esse elenco do Vasco da Gama, você não consegue ver um elenco coeso, um grupo que você pode cravar que vai brigar por uma Sul-Americana. Não tô nem falando de Libertadores, mas Sul-Americana. Então, eu não entendo que o projeto é um projeto esportivo. Parece ser um projeto diferente do que o Textor faz no Botafogo, por exemplo, que é brigar por títulos, ser protagonista. O Botafogo vem de uma classificação para a Sul-Americana, quase um título brasileiro, agora uma campanha que conseguiu chegar na fase de grupos da Libertadores da América. E no Vasco, as contratações, as escolhas, as demoras, as dificuldades de comunicação fazem com que o torcedor não acredite em um resultado parecido com o Botafogo. Mas na minha visão, eu acho sim que o Vasco deveria ter um novo dono. Isso não é uma decisão fácil, envolve não só a 777 querer vender ou ter um comprador, mas também a participação do grupo minoritário, que é o Vasco Associação, mas eu acredito que seja benéfico ao Vasco da Gama. Desde que o Vasco se constituiu o SAF, é praticamente irreversível essa situação de o Vasco voltar a ser uma associação, o que eu também acho que é benéfico, tá? Uma coisa pra mim não anula a outra. O Vasco viveu anos de brigas políticas, de egos inflados, de pessoas que entendiam e que achavam que entendiam mais de Vasco do que outras. Quem conviveu esse período sabe muito bem do que eu tô falando, e muito por isso o sócio definiu e decidiu que o Vasco se tornaria uma SAF, mas mesmo assim uma coisa também não anula a outra. Não é porque se tornou SAF que o projeto vem sendo bem feito. A gente tem visto algumas SAFs aqui no Brasil com dificuldade, como o caso do Vasco, também como o caso do Cruzeiro, mas na minha visão a 777 desconhece de futebol. Isso não falo apenas do Vasco da Gama, citei aqui o Genoa, citei o Everton, estou citando também agora outros clubes que podem ter dificuldades no futebol, como o caso do Hertha Berlim, e o Vasco da Gama é o principal expoente do qual a gente fala aqui no vídeo. Além disso, me parece um distanciamento muito grande da empresa com o torcedor, com o clube. A demora nas escolhas, as escolhas erradas, os investimentos errados fazem com que, na minha visão, o Vasco precise ser sim vendido para outro acionista. É uma decisão difícil, isso já aconteceu em outros clubes fora do Brasil. No Brasil nunca aconteceu de outro, se eu não me engano aqui, conversando rapidamente, não me lembro de um clube grande ter sido vendido para outro dono até então. É claro que a constituição da SAF ainda é muito recente aqui, mas na Inglaterra o Manchester United já foi, e outros clubes também já foram vendidos para outros donos, como foi o caso do Newcastle também. Então, isso é muito comum. Mas o Vasco precisa oxigenar essa situação. A 777 jogou a esperança do torcedor do Vasco na lata do lixo, e isso é muito preocupante, porque o torcedor do Vasco vem sofrendo anos após anos, e a constituição dessa SAF, o torcedor entenderia de que não seria da noite para o dia, né? O futebol não é mágica, é um projeto com investimento, com contratações certas, e o time aos poucos indo galgando melhores horizontes esportivos, mas que aparece então nesse primeiro momento é de que não vai haver isso. Mas vamos ver, eu gravo esse vídeo ainda no início do Brasileirão, na terceira rodada. É um elenco que me parece muito correto, muito honesto, mas claramente até a janela do meio de ano o Vasco da Gama vai sofrer por falta de jogadores. Isso é claro o erro do Alexandre Matos, do Ramon Dias, do ex-diretor executivo Paulo Brax, que também deixou o Vasco numa situação lamentável, e claro, principalmente da 777. Esse é só um panorama geral de praticamente quase 2 anos de Vasco da Gama SAF, e claro, quero saber a sua opinião aqui embaixo, é muito importante, eu vou ler todos os comentários. Comente aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe aquele like, e eu te aguardo, como sempre, no próximo vídeo.